Povo lindo, Pai do Senhor Jesus, bom dia a cada um dos irmãos. Hoje eu tenho uma palavra para o nosso coração, tá? Uma palavra para os nossos corações nesta manhã, né? Ao som desse fundo musical tão lindo que estamos ouvindo, né? Consolador, que eu gosto muito. Não sai daqui, meu peito dói, minha alma chora, se tu sair, Consolador. Aí eu gosto desse, eu gosto. Gente, eu tenho uma palavra de Deus nessa manhã. Perdoe que ainda estou me recuperando da virose, mas eu tenho algo de Deus para as nossas vidas, dividir com vocês uma palavra do coração de Deus nessa manhã, amém? Queridos, Jesus ele tinha uma grande preocupação, e aqui no texto, no livro de João 8:32, Jesus, ele antes de recitar, ele se preocupava com o perdido, ele se preocupava com quem estava na mentira, e ele se preocupava com quem estava na morte. Para o perdido, João 8:32, ele diz, o perdido, ele diz, eu sou o caminho. Para quem está na mentira, ele disse, eu sou a verdade. E para quem está no estado de morte, ele diz, eu sou a vida. Então Jesus tinha essa preocupação com quem estava neste estado. Mas Jesus também tinha uma outra preocupação. Ele tinha uma grande preocupação com a igreja. Ele tinha uma preocupação muito grande com quem servia. E essa preocupação de Cristo fez Cristo ser bastante enfático a despertar seus discípulos e todos aqueles que tiveram encontro com ele a respeito da permanência na verdade. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A preocupação de Cristo com a igreja era com o fato da igreja, da permanência da igreja no caminho da verdade. Cristo se preocupava com isso. Cristo veio, se entregou na cruz do Calvário, entregou seu Espírito ao Pai, sofreu da forma que todos nós sabemos, mas Cristo tinha uma grande preocupação. E no livro de João, capítulo de número 14, Jesus deixa isso bem claro ali, antes da sua ascensão. Ele diz, não turbem vossos corações, crede em Deus e também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu diria para vocês, eu vou preparar-vos lugar. E quando eu voltar, eu vos levarei para mim mesmo. Depois disso, Jesus, ele passa um bom tempo falando a respeito do mundo, dos riscos que o mundo pode trazer para a vida daquele que conhece a verdade, para a vida daqueles que almejam o reino dos céus. Jesus se preocupava com as questões mundanas para que isso não afetasse o coração dos apóstolos e o coração da igreja da época. Então, Jesus ele alertou muito sobre o mundo, e em uma das suas citações, ele disse para os seus discípulos assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus se preocupava para que a igreja não se desfocasse do alvo, do caminho da verdade, para que o foco permanecesse sendo o reino dos céus. Analisando a história do apóstolo Paulo e lendo também aqui o livro de 2 Timóteo, capítulo de número 4,
nós vamos perceber que essa também é uma grande preocupação de Paulo. No capítulo de número 4, no versículo de número 1, o apóstolo Paulo está dizendo: conjuro-te, pois, diante de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, que há de julgar vivos e também mortos na sua vinda e também no seu reino. A partir do verso de número 2, Paulo está dizendo na sua carta a Timóteo, dizendo assim, que pregue a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrija, repreenda, exorte com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviando os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas, né? Então nós percebemos que essa também é a preocupação também do apóstolo Paulo na segunda carta a Timóteo. Paulo está dizendo: pregue a palavra em tempo, fora de tempo, corrija, repreenda, exorta com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempos difíceis, que não suportarão a sã doutrina, não suportarão, desviando-se da verdade, dando ouvido a fábulas. Desviando-se da verdade? Jesus disse que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Então, se Cristo é a verdade, Paulo diz aqui que alguns se desviarão da verdade, ou seja, se desviarão os seus ouvidos de Cristo, para não ouvir a Cristo, dando ouvido a fábulas, dando ouvido a debates, dando ouvido a doutrinas de demônios e rejeitando a doutrina de Cristo ensinada a seus apóstolos e todos nós que somos aqui alcançados pela graça de Cristo. Esse tempo que Paulo nos alerta chegou. O tempo onde quem prega a verdade é descartado. O tempo onde quem prega a palavra de salvação não cai no conceito da massa. Não agrada a ninguém falar a verdade, doutrinar, orientar ou até mesmo corrigir, porque estamos vivendo tempo onde coceiras nos ouvidos atacou o ouvido da massa, e não é todo mundo que se agrada de ouvir a palavra da verdade. A preocupação de Paulo neste tempo justamente é essa, para que ensinamentos que não fossem verdadeiros e que não vinham da palavra não atingisse a igreja de Cristo. Doutores, mestres, pessoas que dizem ter conhecimento da lei, mas na verdade não conhecem a verdade, não conhecem a Cristo e não tiveram um relacionamento com Ele. Pregador que prega a transformação e a verdadeira palavra saiu dos altares. Os cartazes estão cheios de quem tem palavras para agradar o ego da massa. A palavra da verdade não agrada mais a nave. E haja vista que existem aqueles que viram as costas para a exposição da palavra verdadeira e diz que quem prega a palavra verdadeira não tem visão. Lamentável, triste. E essa é, até hoje, uma das maiores preocupações do Espírito Santo. Preocupação com a igreja. Preocupação para que a igreja não saia do foco, para que a igreja não saia da direção e não se desvie da verdade. O que agrada a massa é um levantar de mão de um profeta que diga para ele: receba, Deus é contigo, tem bênçãos do céu vindo para você. O pregador Micaías sofreu e levou um soco no queixo depois de profetizar e dizer para o rei: olha, rei, se tu voltar vivo dessa guerra,
Deus não falou da minha boca. Deram um soco em Micaías e disseram: olha, Micaías, por onde passou o Espírito de Deus que usou você, mas não me usou. Profetas de Balaão, profetas desviados da verdade, profetas comprados, profetas corrompidos, que têm medo de entregar aquilo que Deus depositou nos seus corações, com medo de ser cancelada a sua agenda. Agora, uma questão: no dia de conta, prestaremos conta com Deus. Prestaremos conta daquilo que estamos pregando, daquilo que estamos ensinando. Sabe por quê que as pessoas não querem permanecer nas igrejas verdadeiras, onde os líderes têm compromisso com a verdade, com a oração e com a palavra de Deus? Sabe por quê? Porque existem lugares confortáveis, onde pessoas têm medo de trazer uma palavra de conforto para arrependimento, criando-se monstros espirituais dentro da igreja. Pessoas que não obedecem liderança, pessoas com comichões nos ouvidos, onde a palavra da verdade não agrada mais os seus corações. Chegamos no tempo do fim. E para finalizar a minha fala, e isso também é um sinal dos fins dos tempos, onde o amor se esfriou, onde não temos ou não terão mais prazer na palavra, na lei de Deus. Salmo 1, e eu finalizo aqui: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o teu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia, de noite. Então, estamos no tempo do fim, e que o Espírito Santo de Deus e que Cristo tenha misericórdia da sua igreja, e que a igreja verdadeira que está dentro da igreja, há uma igreja dentro da igreja, a igreja verdadeira que está no meio de uma igreja, não se desvie da verdade e permaneça obedecendo e praticando as palavras das Escrituras Sagradas e aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Deus abençoe. Tchau, tchau.